O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos só um pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Olhemos um pequeno olhar sobre a primeira leitura. Esse texto é interessante e ao mesmo tempo desconcertante. Porque o rei Nabucodonosor, tiveram 3 com esse nome, e ele decretou em todo o reino, ele fez lá uma estátua dele mesmo, e decretou que o seu reino todo deveria dobrar-se diante da estátua dele em adoração, reconhecendo ele um único Deus. E aí, 3 jovens, do povo de Israel, que se recusaram a adorar a estátua do rei. Não abriram mão da fé que tinham recebido dos seus antepassados, se recusaram, não se prostraram, não se dobraram diante da estátua do rei. E o rei tinha dito que se não se prostrasse diante da estátua dele quando soasse a trombeta, iria receber uma punição. E a punição era jogá-los na fornalha ardente, para que fosse queimado vivo. E aí disseram para o rei lá: tem 3 jovens aí que não querem se prostrar diante da tua imagem, não se prostraram. E aí o rei mandou jogá-los. É interessante porque o rei mandou jogá-los na fornalha de fogo ardente, mandou aquecer 7 vezes mais. 7 vezes mais. Daria mais ou menos, se a gente fosse calcular, mais ou menos 1.400 graus aquecido.
Não precisava nem jogar dentro, só chegar perto já cozinhava, já assava tudo, fritava com essa quentura, não precisava nem jogar dentro. Mas o que me chama a atenção é que os jovens sabiam em quem eles tinham depositado a sua fé. E aí, quando jogaram os jovens dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, diz o texto que o anjo do Senhor veio para salvá-los. E o próprio rei ficou emocionado quando viu 4 jovens andando, cantando, louvando a Deus dentro da fornalha de fogo. Imagine você a situação. Eles andavam para lá e para cá, andando no meio do fogo aquecido 7 vezes mais, como eu disse, equivalente a mais ou menos 1.400 graus, andando tranquilamente no meio do fogo. O rei viu 4, ele jogou 3 lá dentro, ele viu 4. Porque o anjo veio para ajudá-los. E aí, este fato fez com que o rei mudasse de opinião. Diz lá: porventura não lançamos 3 homens bem amarrados, olha lá, 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei, disse este, mas estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante a de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, que puseram nele a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar as suas vidas a servir e adorar a qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Olha que testemunho de fé tremendo. Não abriram mão da sua fé por nada, mesmo correndo o risco de morte. Mesmo correndo o risco de morte. E nós, quando manifestamos a nossa fé em Deus, nós fracassamos por tão pouco. Nós desistimos por tão pouco. Nós perdemos a fé por tão pouco. Por tão pouco. E se resolvessem jogar a gente na fornalha de fogo também, assim, aquecida a esse ponto? E será que a gente teria essa mesma coragem? Essa mesma fé? Ou a gente iria trocar Deus para salvar a nossa vida? Para ficarmos ileso, nós trocaríamos, negaríamos Deus. Isso nos faz pensar, isso nos faz refletir. Com que profundidade nós acreditamos em Deus. Depois, o cântico de Daniel, como nós ouvimos, o louvor dos jovens depois deste livramento. Bendito sois, sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso. Vai o capítulo 3 inteiro, vai neste hino de louvor belíssimo, por Deus ter realizado tamanha proeza, e os jovens não desistiram por nada de acreditar em Deus. No Evangelho, nós estamos, esta semana, desde a semana passada, ouvindo o Evangelho de João. E os trechos que a liturgia nos propõe, coloca Jesus numa discussão com as autoridades religiosas de sua época. Discussão no sentido de que Jesus está se apresentando como Deus. Jesus está se apresentando como Deus. E as autoridades religiosas do tempo de Jesus não queriam aceitar
que Jesus fosse Deus. Até o escutavam como um profeta. Até o reconhecia como alguém iluminado por Deus. Mas quando Jesus revelou que ele era Deus e que eles deviam acreditar nele como Deus, eles começaram a inventar motivos para condenar Jesus. E é justamente essa discussão que vai levar Jesus à cruz. É justamente essa discussão que vai levar Jesus à cruz. E as palavras, né, que Jesus vai dizendo, é palavras surpreendentes. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Notem que não é uma verdade, não é meia verdade, né? Ou desculpem a palavra, não é uma verdade mais ou menos. Não é uma verdade mais ou menos. E Jesus não aliviou, Jesus não fez desconto, como não faz desconto. Ele dá uma condição: permanecer na palavra dele, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Como não queriam ouvir, como não queriam acreditar, como não queriam seguir as palavras de Jesus, começaram a contestá-lo. E chamar Jesus de blasfemo, que Jesus estaria blasfemando contra Deus por dizer tal coisa. Porque isso era, né, para eles até então, inconcebível. E eles contestam. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus responde: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na família, mas o filho permanece. Se, pois, o filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus insiste. Jesus insiste. E aí nós nos perguntamos, né, de que realidades nós precisamos ser libertos? Quais são as realidades? Quais são as prisões? Quais são as algemas que não nos deixam viver verdadeiramente a fé em Jesus? O que de fato nos impede de sermos discípulos dele e deixar que suas palavras transformem o nosso coração? Porque de algum modo nós nos escravizamos das coisas, nos escravizamos das realidades deste mundo, tornamos-nos escravos deste mundo, e ainda vivemos uma vida, né, escravos do pecado. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Então, é um profundo questionamento para nós. Porque nós, de repente, também podemos dar desculpas, como deram estes que ouviram Jesus nesta ocasião, ou achar que o que ele está dizendo é muito duro, muito difícil, é muito radical, que não dá para observar as suas palavras, porque é muito radical, dizem por aí. E aí vão dando desculpas para não aceitar, e rejeitando Jesus, afastando Jesus da sua própria vida, e tentando viver uma vida sem a presença dele, ou fingindo que ele não disse essas coisas, que ele não nos pede uma conversão e uma radicalidade no segmento, né? E a gente vai também, de repente, entrando nessa onda e não aceitando as suas palavras e não acreditando que ele verdadeiramente pode nos libertar, não porque ele é um profeta poderoso, ele pode nos libertar porque ele é Deus.
por isso que Ele pode nos libertar. E nós acreditamos, nós professamos a nossa fé. Mas escolhemos as palavras dele que nós queremos aceitar. Nós professamos a nossa fé nele. Mas a gente vive procurando um evangelho de conveniência. Um evangelho que se encaixe com a nossa maneira errada de viver, com o nosso jeito errado de viver. A gente quer que o evangelho se encaixe aos nossos pecados, mas a gente não quer que o evangelho ilumine a nossa vida para que a gente deixe os pecados e passe a seguir verdadeiramente Jesus. Se fores verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que acredita em Jesus não tem medo de suas palavras. Acolhe as suas palavras e deixa que suas palavras o liberte. Que nós façamos também esta experiência, que a palavra de Jesus liberte o nosso coração e nos ensine o caminho que nós devemos percorrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos,